Queridos jovens do meu Brasil, recebi a incumbência por parte da Diretoria Nacional da GELB de trazer uma reflexão, um estudo para a nossa juventude, para os nossos jovens. E eu quero dar início a este nosso trabalho com uma pergunta. Como está a nossa juventude? Como é que está o nosso grupo de jovens? Como estão os jovens em nossa comunidade? Nós cantamos o nosso hino da GELB, o hino da juventude, hino oficial, dizendo Juventude Luterana, forte em santa união. Isso é, de fato, uma realidade em nossas congregações? Eu quero dar uma caminhada lá desde o início. Como tudo começou? Como chegamos à fé? Dr. Martinho Lutero, explicando o terceiro artigo da fé cristã, ele disse o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e conservou na verdadeira fé. Portanto, nós somos cristãos porque Deus Espírito Santo nos chamou e nos deu. Implantou em nós o dom da fé através dos meios da graça, palavra e sacramentos. Jesus disse: Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Deus nos chamou pelos meios da graça, palavra e sacramentos. A maioria de nós veio à fé através do batismo, sendo colocados em aliança com o Deus triuno e depois, ao longo de nossa caminhada, nós fomos instruídos nesta fé cristã. O desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho pelo mundo. Deus deseja a salvação, planejou a salvação e ofereceu o seu próprio Filho para que isto se concretizasse. Agora, pela fé em Cristo, nós somos novas criaturas. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E nesta nova vida, diz o apóstolo Paulo, Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo, para que os que vivem, para os que têm esta vida, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus deseja que nós agora vivamos para Ele e com Ele. E aí diz o apóstolo Pedro: vocês são raça eleita, vocês são sacerdotes do Rei, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes deste Deus que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam que distinção, que títulos Deus nos concede. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes do Rei dos Reis. Como nós estamos agindo, para onde nós estamos indo, como nós estamos trabalhando como GELB ou como igreja em nossos cultos, em nossa vida congregacional. E eu quero citar aqui uma ilustração, uma palavra, na verdade, de um pastor americano, de uma igreja evangélica, Tozer. E ele escreveu certa vez o seguinte: a igreja somente será exitosa e alcançará os seus objetivos quando todos assimilarem a verdade de que a tarefa da igreja é de cada um. E quando os líderes souberem convocar todos para o trabalho, equipando-os para que assumam as mais diversas tarefas, tomando como exemplo o conselho de Jetro, o sogro de Moisés, em Êxodo capítulo 18. Bons resultados surgirão da observação destes conselhos. Primeiro,
Os pastores e principais líderes não desfalecerão diante das inúmeras tarefas e não deixará muitas áreas importantes da vida da igreja sem atendimento. E segundo, muitas pessoas participarão do trabalho, aplicando seus maravilhosos dons concedidos por Deus para o desenvolvimento mais eficiente e acelerado do trabalho da igreja. Que belo conselho nos dá este pastor evangélico americano. Envolver as pessoas, chamar as pessoas, agregá-las no trabalho para que realmente elas se sintam acolhidas, úteis e envolvidas na obra do reino de Deus. Como está a nossa juventude? Como estão os nossos jovens? Eles participam nos cultos? Eles têm vindo à nossa reunião da juventude? Como planejamos integrá-los, envolvê-los em nossa união juvenil? O que nós estamos fazendo para buscar aqueles jovens que fazem parte da nossa grande família, do nosso povo de Deus, mas que não estão vindo conosco? Na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, e depois no capítulo 12, versículo 1, Deus diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, mas lembra que de todas as coisas Deus te pedirá contas. E depois diz em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus quer que nós vivamos alegres. Deus quer a nossa felicidade. Mas Ele quer uma alegria que não é essa do mundo, que não é essa alegria passageira que amanhã dá dor de cabeça, dor de consciência e problemas, mas uma alegria real, uma alegria baseada em coisas boas, baseada no amor de Deus em nossas vidas. Meus queridos jovens, diante da realidade que nós vivemos como igreja, como juventude, e muitas vezes a falta de participação dos nossos colegas e amigos, e a falta de integração deles no trabalho da igreja, nós corremos o risco de desanimar. E eu pergunto, desanimar ou reagir? Meus queridos jovens, a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Não podemos esquecer isso. Imperfeita e defeituosa em sua organização e funcionamento também é a comunidade. Isto é inevitável. Portanto, temos que ter essa consciência. Nós não estamos numa igreja, num corpo, numa instituição perfeita. A nossa juventude, a nossa comunidade são imperfeitos porque são formados por pessoas pecadoras. Esta condição não deve nos desanimar e abalar, mas deve nos suscitar em nós uma reação positiva na busca de um aperfeiçoamento. Devemos analisar a realidade e empregar todos os dons que Deus nos deu, concedidos pelo Senhor, para corrigir, com a ajuda do Espírito Santo, a trajetória atual, buscando um aperfeiçoamento crescente na vida individual da nossa juventude, da nossa congregação. E para isso, meus queridos jovens, é preciso muito ânimo, é preciso muito amor, é preciso perseverança, persistência para alcançar esses objetivos tão importantes. Diz um ditado latino, de nihilo nihil. Do nada vem nada. E um outro pensamento diz, quem não quer fazer as coisas sempre achará desculpas. Quem quer fazê-las achará meios. E eu quero colocar aqui uma frase, uma colocação, um texto
de Albert Einstein, um filósofo, cientista, um grande estudioso, e que disse, certa ocasião, o seguinte: não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise faz progressos e traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la, e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a incompetência. Jovens, como agir? O que fazer? A primeira coisa indispensável é pastor e liderança trabalharem unidos. Trabalharem juntos, planejarem juntos as coisas. Os pastores se prepararem bem para o trabalho. Isso também exige de nós jovens uma cooperação, aliviando os pastores de coisas que não competem a eles, para que eles possam se preparar naquilo que realmente devem fazer, que é nos ensinar e transmitir a palavra. Atividades planejadas em nossa juventude. Pensar no que nós vamos fazer, planejar estratégias para alcançar o nosso objetivo. Criatividade, meus jovens. Me lembro quando o pastor de uma congregação e tinha um grupo de jovens maravilhoso que trabalhava junto, pegava junto, e nós tínhamos um grupo de canto e teatro. Tinha aquelas pessoas que gostavam de música, tinha ali a banda, tinha ali um coral da juventude e tinha também o teatro, muitos que gostam de teatro, e fazíamos um trabalho maravilhoso, apresentamos em vários lugares, mas aquilo unia a juventude e trazia uma alegria ímpar no trabalho da igreja. Termos um ambiente acolhedor, prepararmos bem o nosso local, a nossa sala de reuniões, para acolher bem as pessoas quando vêm até a nossa juventude. Envolver os jovens no culto. Converse com o pastor, tragam alguma ideia alternativa de como o jovem poderia participar também nos cultos na igreja. O culto é a maior festa espiritual dos cristãos. É um momento especial. Esta festa deve nos trazer alegria em participar. Para isso, os pastores têm que ter condições para se prepararem bem. Líderes, cuidar desses detalhes que não cabe ao pastor, do ambiente, da arrumação da sala, da arrumação da igreja, enfim, envolver os jovens no trabalho em geral. Meus queridos jovens, eu quero chegar ao final desse nosso momento, já o tempo está passando do ponto, mas em 1 Coríntios 16 diz assim: estejam alerta, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. E concluo com palavras do Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Jovens, não esqueçam a Bíblia na vida de vocês. Leiam a palavra de Deus. Abram este livro,
Façam dele lâmpada para vossos pés e luz para vossos caminhos. E que assim Deus, de fato, vos abençoe. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, nos fortaleça através dos meios da graça, palavra e sacramento. Nos ilumine, oriente com o seu Santo Espírito, para que de fato possamos ter sempre uma juventude que seja efetivamente forte em santa união. Deus vos abençoe.